Oi, eu sou a Amanda e tem momentos em que eu ando super inspirada. Mas tem momentos na minha vida em que parece que a inspiração vai embora e ela não aparece nunca mais. E talvez meus momentos de maior inspiração são quando eu tô com sentimentos mais difíceis, como saudade, solidão e medo. Inclusive, no último vídeo eu falei sobre isso, sobre como a arte me ajuda a lidar com esses momentos, além da terapia, é claro. No livro Despertar Criativo, que eu escrevi com a minha irmã, a gente tem um capítulo inteiro só sobre inspiração. O que a gente fez foi fazer uma pesquisa com várias pessoas e perguntar para elas o que mais as inspirava. E aí a gente decidiu pegar todas essas inspirações e dividir em 3 categorias principais, que são o mundo interior, mundo exterior e mundo fantasia. Então, resumindo, as inspirações que vêm do mundo interior estão mais ligadas aos nossos sentimentos, emoções, nossas experiências. As inspirações do mundo exterior estão mais ligadas ao meio onde a gente vive, então, o nosso ambiente, a natureza, a nossa cidade, outras pessoas, são inspirações que a gente colocou nessa categoria de mundo exterior. Já o mundo fantasia, o nome mesmo já diz, é quando a gente se inspira em livros, histórias, filmes, séries, que são todos esses mundos fictícios. E normalmente pode ser mais fácil a gente se inspirar no mundo fantasia, porque eles são mais encantadores, diferentes, nos tiram completamente da nossa realidade. Só que nem sempre a gente vai ter um mundo fantasia à nossa disposição pra gente se inspirar. O lado bom é que a gente pode se inspirar em literalmente qualquer coisa. A nossa própria rotina pode ser um meio de inspiração pra gente. Basta a gente treinar nosso olhar pra ver as coisas de um jeito um pouco diferente, prestar mais atenção nas pequenas coisas. Eu amo quando alguém consegue pegar uma coisa super banal que normalmente passa despercebido por todo mundo e essa pessoa consegue transformar isso em arte. Conseguir valorizar a simplicidade das coisas é algo muito legal. Então essa semana eu fiz um teste e saí pra caminhar no caminho que eu normalmente faço, só que prestando mais atenção nas coisas. E eu fiquei surpresa com o quanto de coisas diferentes que eu vi só tendo um olhar diferente. Por exemplo, eu achei muito curioso que esse muro de repente ele acaba. E a coincidência da cor do grafite ser da mesma cor das flores da árvore. Daí eu passei na frente desse portão meio chique, só que ao mesmo tempo bem antigo, e me chamou a atenção que nunca foi construído nada naquele terreno. Aí eu já comecei a viajar, assim, em ideias de... Sabe quando tem aquelas coisas que nem todo mundo consegue ver, só algumas pessoas conseguem ver, então eu fico imaginando que talvez tivesse alguma coisa ali, eu só não estivesse conseguindo ver. Uma coisa que a gente normalmente não presta atenção, mas basta olhar com um pouquinho de atenção que a gente sempre vai ver, são insetos diferentes. Então a quantidade de inseto que tem, mas a gente simplesmente passa batido, é muito grande. E aí eu comecei a anotar vários no meu caminho que eu nunca tinha visto. Inclusive, eu acho que eu nunca tinha visto um bicho-pau e eu achei muito engraçado o jeito que ele se movimenta, que ele fica tipo indo pra frente e pra trás, assim. Também tem esse lugar que eu sempre passo na frente e ele é bem numa rua principal. E ali eu sempre paro pra olhar, porque eu acho muito mágico. Pra mim, eu sinto essa diferença abrupta de urbano, carros passando, muito barulho e de repente natureza. E dependendo de como o sol tá aquele dia, parece que muda completamente a paisagem. Uma vez eu vi e tava cheio de borboletas, então tava a coisa mais linda, cheia de borboletas voando por ali. E sempre que eu olho esse lugar, me traz essa sensação de conto de fadas, jardim encantado. Pensando nisso, de encontrar mais inspiração na nossa rotina, eu lembrei de um exercício que eu fiz num curso da doméstica que eu gostei bastante, eu adaptei ele um pouquinho. O exercício é sobre anotar 7 coisas que te chamaram a atenção na última semana, e essa foi a lista que eu fiz. A princípio ela falava sobre anotar 7 coisas que te chamaram a atenção em um dia, mas aí eu senti que era muito pouco um dia. Aí por isso eu coloquei um espaço de tempo maior de uma semana, porque daí eu ainda conseguia lembrar de coisas um pouco maiores, assim. É legal fazer esse exercício de meio que revisitar a sua semana. Mas se você preferir escrever só sobre o seu dia, tá tudo certo também. E esse curso ele é bem voltado para escrita. Então, a ideia é você, depois que escrever essas 7 ideias, escolher uma delas, escolher a que mais te inspira ali e criar um conto, uma história, algo com aquilo. Se você quiser criar outra coisa, um desenho, uma colagem, tudo bem também. Mas a ideia desse era escrever algo com aquilo como inspiração. Então, o que mais me inspirou aquela semana foi um dia que eu fui no parque e aí eu sentei na frente de um laguinho, assim, e fiquei observando 2 patos nadarem pra lá e pra cá, assim, na frente de uma ponte de madeira. E aí eu fiquei observando aquilo, e aí começou a me dar ideias. Porque, assim, embaixo daquela ponte
continuava o laguinho e tinha uma parte de grama, de plantas ali embaixo. E o jeito que o sol batia deixava muito mágico, assim. Parecia uma coisa meio conto de fadas também. E aí eu fiquei pirando nessa ideia de: e se esses dois patinhos fossem como vigias daquele mundo? E se eles estivessem cuidando para que ninguém visse e ninguém descobrisse aquele mundo? Então ele esperava que não tivesse ninguém para avisar: ó, gente, tá tudo certo, vocês podem sair, não tem ninguém aqui. Então, enquanto eu tava no parque, veio uma parte dessa ideia pra mim. Mas tá, tinha deixado quieto e nem tinha lembrado mais aquilo. Aí quando eu fui fazer esse exercício, eu anotei ali e aí eu comecei a pensar mais sobre o que podia ter ali, como seria esse mundo. E aí eu escrevi um mini conto sobre isso, tipo, bem simples mesmo, mas eu achei muito legal escrever ele, porque se não fosse esse exercício, esse esforço consciente, de certa forma, em encontrar inspiração, essa ideia simplesmente teria morrido. Mas então eu peguei, escrevi esse conto bem simplesinho e deixei lá. Aí passou, acho que meses. Encontrei esse conto lá no meu computador, nos arquivos, mas aí quando eu li de novo, eu pensei: e se esse mini conto fosse um mini livro? Aí foi o que eu fiz. Um mini livro. Então o que eu fiz foi, basicamente, escrever todo aquele conto à mão, porque como ele não era muito longo, eu pensei: dá pra fazer. E aí eu fiz uma capa pra ele. Como eu não consegui grampear, porque essa capa tava um pouquinho grossa, porque eu fiz de papel craft, eu fiz uma semi-encadernação, porque é só um fio preso. Mas funcionou, é o que importa. E aí, claro, uma coisa vai levando a outra, e eu pensei: tá faltando algo. E esse algo era um mini marcador. Então, foi o que eu fiz, um mini marcador. E assim, por que eu fiz isso? Não tem motivo. Simplesmente porque eu queria fazer, simplesmente porque eu achei que seria divertido. E foi. Foi bem divertido fazer isso. Porque aí eu comecei a rir de mim mesma, sabe? De por que eu tô fazendo um mini negocinho pra ficar pendurado? Porque foi meio difícil fazer esse negócio. Eu fiquei, por quê? Mas ao mesmo tempo foi muito divertido. Então valeu a pena. Eu achei muito curioso como uma ideia que poderia ter sido esquecida, de repente se tornou uma coisa e depois se tornou outra. Passou até do digital pra algo físico. Mas então é isso, sabe? A gente tem ideias o tempo todo, só que a gente simplesmente esquece elas e deixa elas pra lá, porque muitas vezes a gente pensa: o que eu vou fazer com isso? E a realidade é, muitas vezes não tem que ficar procurando tanto uma função, porque eu era muito assim, eu não queria perder meu tempo fazendo algo inútil. Eu achava que, por exemplo, isso aqui é algo inútil. E aí eu deixava de criar muitas coisas, porque eu pensava: por que eu vou ficar perdendo meu tempo fazendo isso? Até que agora, depois de adulta, eu fui perceber o valor que tem da gente criar coisas e tá colocando ideias em andamento, em prática, porque a gente nunca sabe o que uma coisa vai levar a outra, e nem que seja um momento terapêutico ali, nem que seja um momento de diversão, um momento pra você olhar e ficar: nossa, ficou legal, gostei disso aqui, eu que fiz, sabe? Isso já tem muito valor. E esse momento que pode parecer bobo de criar algo inútil, pode ser até mesmo algo que vá te ajudar na sua autoestima e confiança, porque aí você vê todas as coisas que você consegue fazer e cada vez você vai tentando algo um pouco maior. E se inspirando e pensando: não, eu consigo fazer essas coisas. Então isso tem um valor gigantesco. Não subestime criações bobas, estúpidas e inúteis. Então o mais legal é que literalmente qualquer coisa pode servir de inspiração. Seja o momento onde você vai tomar seu café, seja o momento que você tá brincando com seu gato, com seu cachorro, o momento que você tá caminhando na rua, o momento que você tá com a sua família, que você tá comendo, que você tá passeando, tudo isso pode ser inspiração. Faça esse exercício também de olhar pra sua vida com mais atenção nos detalhes até. Porque eu sinto que a magia tá nos detalhes das coisas. Nossa, tá muito rouco, cara. E eu quero muito saber, me conta aqui embaixo qual foi uma coisa que te chamou atenção, que te inspirou nessa última semana. Que tem isso, é muito interessante ver o que inspira cada pessoa. Eu acho isso muito, muito legal. Então deixa aqui embaixo, eu vou adorar ler. E uma coisa muito importante, eu queria agradecer de coração quem comentou nos últimos vídeos. Vocês não fazem ideia do impacto que isso tem. Porque
sabe, estando tão no início de criar algo novo e já sentir o apoio de vocês, o carinho de vocês, sentir que vocês se identificam com isso que eu tô dizendo, que pensam as mesmas coisas, conseguir trocar ideias. Isso é muito legal e é o que me inspira e o que me motiva a fazer esses vídeos. Então, muito obrigada e eu espero que a gente consiga continuar compartilhando inspirações, ideias e tudo mais. Então, obrigada de coração mesmo e até a próxima. Ah, e eu esqueci de falar que se você quiser ler esse conto que eu falei, eu vou deixar no link aqui embaixo. Aí depois você me conta o que você achou. Esses são os 2 companheiros de gravação. Olha só, olha o estado do feijão. Morto. A farofa acabou de acordar porque eu levantei. Ela tava fazendo zona, mas aí ficou quietinha, né? É, meu amor. Como é que você vai dizer que não é real? Doido. O que foi uma coisa que te